O apóstolo Joel Pereira fundou a comunidade evangélica Projeto Vida em 1992 e hoje, com mais de 45 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, tem como propósito maior a transformação de vidas por meio da palavra de Deus. É com grande alegria que recebemos o apóstolo Joel Pereira. Glória a Deus. Pode ser mais alto, querido, ao nosso Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu sei que você já adorou tanto a Deus, mas feche os teus olhos, por favor. Pai, nós te celebramos, meu Pai. Que coisa tremenda, que atmosfera maravilhosa, que ambiente, onde a Tua palavra flui, ó Deus, como uma fonte a jorrar. Meu Deus, mova neste lugar, meu Pai. A minha oração é que aqueles que já têm dentro deles, ó Deus, algo guardado, precisa ser despertado, trazido para fora. Que a Tua palavra hoje traga despertamento, Senhor. Traz, ó Deus, o que o Senhor já plantou dentro de cada um aqui. Nós estamos num tempo, ó Deus, de aceleração. O Senhor tem pressa. Usa-nos, ó Deus, para essa geração ainda ser alcançada, meu Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada pastor, cada pessoa neste lugar. Obrigado, meu Deus, por esse tempo precioso. Nós te celebramos com a salva de palmas, meu Deus, em nome de Jesus. Agora pode ser bem mais alto. Ei, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pode se sentar, gente. Alegria poder estar com vocês aqui. Junto comigo está meu filho mais novo, Isaac. Fica de pé, Isaac. Ele me acompanhando hoje. São 4 lá em casa. E eu e Silvia temos 35 anos de casados. Pastoreamos, como foi dito ali, o Projeto Vida já há 32. Mas estar aqui para mim não é só uma agenda. Eu sei que, claro, sempre estar ministrando a palavra, Deus nos leva a lugares para gerar conexões. Mas aqui eu quero falar ao pastor Edson Rebuchini, eu já disse isso a ele pessoalmente, depois de muitos anos, que ele já deve estar não cansado, porque não se cansa de ouvir isso, mas eu imagino que já ouviu em muitos lugares. Eu me formei aqui próximo, em Arujá, em 89 eu me caso, e no ano 90, na década de 90, 1990, eu fui para uma região chamada Barra do Bugres, no interior do Mato Grosso. E lá eu e minha esposa fomos missionários ali. E naquela época, recém-formado em teologia, missiologia, a gente tinha um projeto de ir morar na Espanha e fazer missões lá. E aconteceu uma revolução naqueles 2 meses antes da gente viajar. Eu já tinha me casado. Eu me formei e me casei no mesmo dia. Temos, eu e Silvia, 35 anos de casado e nos conhecemos dentro da escola teológica. E quando a gente chega no campo, e quando a gente não dá nada certo para a Espanha, o Senhor nos manda para Barra do Bugres, igualzinho. Mesma coisa, assim, idêntico, Europa e lá 2 horas de Cuiabá. A gente chega, pastor, numa cidade muito pequena, onde o pai de santo havia se convertido, tinha 15 dias, então você imagina que estava ainda num processo. E uma missão que fazia a obra missionária naquela região nos colocou nessa cidade para começar uma igreja no mesmo lugar onde o pai de santo, há 15 dias atrás, fazia os seus movimentos. E ali nós começamos a comunidade evangélica. Pensa aonde eu estudei 4 anos e eu colocava em prática aquilo que eu achava que sabia e nada dava certo. Porque eu descobria que as pessoas não estavam entendendo quase nada pela condição da comunicação, que até hoje, para mim, é uma paixão, a questão da comunicação. Para você ter uma ideia, eu comecei a pregar usando flanelógrafo, quando de fato... Alguém sabe o que é isso? Desculpa. Ah, tá, então é dinossauro, quem sabe? Mimeógrafo também ou não? Ok, tem uns que estão aí boiando, mas... Olha que coisa, pastor. Um dia eu falei, eu percebia que as pessoas ficavam olhando para mim assim, era um grupo de ribeirinhos, não sendo pejorativo, mas pessoas muito humildes. E a gente tinha estudado, você sabe, seminarista é uma maravilha, ele se acha, Então, em grego, hebraico. E eu comecei a pregar, usando a homilética, a exegese e tal, ninguém entendia nada. Um dia eu usei o flanelógrafo e comecei a ensinar a Bíblia. Aí comecei a ganhar gente para Jesus. Eu comecei a perceber que o evangelho entrou. Mas eu entrei nesse assunto, eu já vou ministrar, que naquele período eu fui muito alimentado pela vida do pastor Edson Rebuchini.
Muito. Pensa num lugar ermo, que a gente não tinha como hoje a internet, todo esse acesso. E o programa, né, da Bíblica da Paz, Despertai, acho que era isso mesmo. Proclamai, perdão, é porque é despertar aqui, né? Proclamai. A gente acessava, eu não sei te dizer, mas lá repetia o programa, passava lá. E a gente tinha aquele tempo, eu lembro que era Valnice Milhomes, era o nosso refúgio, Edson Rebustini. Anos depois, quando eu o conheci, eu fiz questão de contar isso para ele. Porque, às vezes, a pessoa, quando está realizando algo, não tem noção de onde a semente chega. E como a gente foi discipulado, abençoado, renovado, em um momento muito difícil. O ministério fluiu depois, mais um ano, onde a gente tentava acessar aquelas pessoas, e a formação teológica não era o suficiente para a gente poder atingir o propósito. Eu chamo aquele campo missionário da minha pós-graduação. Depois eu venho para Volta Redonda, que é a cidade que eu nasci. Nunca imaginei que teria uma igreja naquele local, e nasceu o Projeto Vida em 92. Mais no final do ano, mais 92, que hoje, até hoje, temos lá, como foi anunciado. Então, assim, eu faço questão de dizer que tenho uma alegria de poder subir esse altar, um altar que tem já há muitos anos liberado palavras que têm mudado a realidade de muitas pessoas. Vocês são muito privilegiados. Pode dar uma salva de palmas. É verdade. É verdade. Tremendo, tremendo, tremendo. Eu acredito que todos nós temos um sonho, uma expectativa para realizar algo diante de Deus. Eu acredito que quando você vem numa conferência como essa, algum nível de espera é plantado dentro de você. Não teria outro motivo para você sair da tua casa hoje, estar aqui hoje, se não fosse você querendo crescer, querendo romper, querendo compreender as coisas de Deus, entender o caminho para onde Deus está indo. É interessante porque a minha percepção é que Deus quer fazer muito através de nós. Só que aquilo que você realizou, querido, tem a ver com o conhecimento que você tem até hoje. Mas aquilo que Deus quer fazer no futuro, Ele quer te dar novo conhecimento, para que você possa ampliar em caminhos que você nunca pisou, por mais que possa você dizer, apóstolo, mas eu sou crente, eu sou pastor, já sou há muito tempo que eu conheço Jesus, mas acredite, Deus tem dito, eu estou fazendo coisa nova, não percebeis? Eu estou fazendo coisa nova, eu estou abrindo caminhos no deserto, rios no ermo. Então eu penso, querido, que Deus tem um propósito muito amplo para nós, nessa nossa geração. Como eu disse, pastoreio há 35 anos, e eu posso dizer para você, já nos últimos 20 anos, já também pastoreio pastores de igrejas, Deus me deu esse ministério. Eu vou dizer para você com muita certeza, eu nunca vi o que eu estou vendo no tempo que a gente está vivendo agora. Eu já vou entrar no meu tema, mas eu quero dizer para você que eu entendo que Deus abriu um portal de aceleração. Eu não vejo outra explicação. Deus abriu um portal de aceleração, que eu tenho chamado assim, porque não existe protocolos para poder explicar o que Deus está fazendo. Eu já estudo sobre o crescimento da igreja há muitos anos, até porque era a minha dor. Então, eu estudo, na verdade eu não estudo, eu sou só um curioso. Porque a minha dor foi essa. Durante 7 anos o Projeto Vida não passava de 100 pessoas. 8 anos, a gente não conseguia zerar, não conseguia romper. A gente chegava um momento, parece que não ia. E eu me frustrava, porque eu ouvia muitas histórias de avivamento, eu viajei para alguns países, o que dava na época, né? Em congressos, eu ia em grandes... Eu voltava para casa mais triste do que eu tinha ido, porque eu voltava frustrado quando eu via a minha realidade. Desde então, eu venho assim, curiosamente, olhando sobre as marcas de qualidade de uma igreja que cresce, aquilo que é muito comum nesses lugares. E eu vou dizer uma coisa para você, nesses últimos 2 anos, eu tenho visto no Brasil crescimento em ministérios que tem assim 3, 4, 5 anos com milhares de pessoas. Aí você diz, apóstolo, mas deve ter um motivo. Sim, claro que tem um motivo, Deus está com pressa. Qual que é o motivo? Não, você não está acordado aí, peraí. Qual que é o motivo? E eu comecei a perceber na vida dessas igrejas e pastores, eu tive alguma decisão a ser tomada. Eu me senti naquela parábola que Jesus conta, que um trabalhador, um dono da vinha, ele chamou o pessoal para trabalhar às 6 horas da manhã e combinou que ia pagar 1 denário. Só que quando ele percebeu que tinha muita colheita, ele 9 da manhã foi lá na praça e chamou mais um grupo e não combinou o valor.
O que está lá trabalhando desde 6 horas da manhã, ok, está tudo combinado. No final do dia, um denário, está ótimo. Só que ele percebeu que precisava de mais gente, ao meio-dia buscou mais gente, foi lá e não combinou o valor. E continuaram ali trabalhando. Às 3 da tarde, pasmem, 5 da tarde, que horas? 5 da tarde, gente, ainda foi buscar na praça o pessoal que nem esperava arrumar emprego naquele dia, que já estava desistido, e ele falou, vocês querem trabalhar? Ele falou, quero, então vem para a minha vinha. Trabalharam só 1 horinha. Na hora de pagar, você já sabe a história. Ele botou o pessoal, começou no final, na frente, e começou pagando 1 denário. O das 6 da manhã deu aquela olhada, deve ter pensado assim, vou ficar rico. Porque se esse cara trabalhou 1 hora, ganhou 1 denário, eu que estou desde 6 da manhã, trabalhei 12 horas, eu vou ganhar bem dinheiro hoje aqui, vou ganhar dinheiro para 12 dias de trabalho. Só que ele veio, deu 1 denário para o das 3, deu 1 denário para o do meio-dia, deu 1 denário para o das 9, e o das 6 da manhã ele deu quanto? 1 denário. E o das 6 ficou irado. Ele disse, espera aí, mas não está certo isso. E o dono da vinha falou, mas eu combinei quanto com você? 1 denário. Ele disse, então eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser, porque o dono da vinha é generoso. O dono da vinha é o quê? E eu comecei a brigar, igual esse das 6 da manhã, porque eu comecei lá atrás, ralei muito, 7 anos para ter 100 pessoas, aí eu chego numa igreja, eu vou pregar, tem quantos anos aqui, irmão? Ah, tem 5 anos, mas essa multidão aqui, 5, 6, 7 mil pessoas na quarta-feira, aí eu falo, meu Deus, não está certo isso não. Aí eu fui em outro lugar, Edson, aí estou vendo, falei, e uns meninos novos, né, e ainda fala, você tem dado para ser meu pai? Eu falei, cala a boca, que é isso? Eu estou com 5,5, né? Aí eu comecei a olhar, eu falei, eu tenho 2 escolhas, porque Deus está fazendo. Eu comecei 6 da manhã, mas de alguma maneira nós abrimos caminho. Mas tem uma turma, isso não é crítica, é só uma análise, que começou às 5 da tarde, e está explodindo. E sabe o que eu quero fazer? Eu quero me juntar a eles, eu quero ver o que Deus está fazendo. Eu não quero ficar na frustração de dizer, meu Deus, eu trabalhei tanto e agora as coisas estão mais fáceis. Não, querido, é porque abriu um portal de aceleração. Deus está com pressa em fazer algo na nossa geração. E graças a Deus por nós aqui começamos às 6 da manhã. Aqui também foi 6 da manhã. Ou seja, muitos anos para poder romper. Mas hoje, graças a Deus, igrejas em 2, 3, 4. Eu pastorei pastores, não estou dizendo todas, mas tem encontrado um caminho. Uma marca de qualidade que eu tenho visto na vida desses pastores é que eles têm vontade de aprender. Eu não defini as outras ainda, mas eu percebo que neles tem uma sede, uma humildade para poder ouvir e aprender, mesmo sendo líderes de grandes multidões. Eu estou dizendo isso porque eu sinto esse despertamento aqui hoje. O despertamento, querido, tem a ver com o relógio que desperta você. Qual a possibilidade de Deus esquecer de cumprir uma promessa? Qual é? Nenhuma. Concorda comigo? Nenhuma. Agora, por que Deus colocou despertadores na terra? Já viu aquela pessoa que põe despertador, mas não precisa? Tem alguém aqui assim ou não? Você põe, às vezes você põe, mas você sabe que você vai acordar antes dele. Deus, querido, colocou profetas na terra chamados despertadores. Para cada época do kairós de Deus, eles despertarem, lembrando a Deus o que Ele falou. Deus não precisa ser lembrado, mas Ele fez questão de lembrá-lo. Sabe por quê? A possibilidade dele esquecer é 0, mas mesmo assim Ele colocou ainda alguém dizendo, me lembre do que eu falei. Pode abrir a boca e falar na terra, e falar em voz alta, as minhas promessas vão se cumprir na terra. Deus está despertando gerações, a minha e as gerações, para que a gente compreenda que no nosso tempo, no conhecimento que carregamos, Deus está nos dando autorização, nos dando o que mesmo? Para a gente poder lembrar Ele. Olha que empáfia, eu estou lembrando a Deus o que Ele prometeu, como se eu estivesse dizendo, Deus, olha, só pode esquecer. Não, Ele está dizendo, pode me lembrar mesmo. Eu não vou me esquecer, mas eu te coloquei na terra exatamente para ser o meu despertador, para poder ecoar com vozes, declarando as minhas promessas, cada uma delas vão se cumprir. Dá uma salva de palmas, dá um glória aí, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas amém. Vamos abrir o livro, Isaías capítulo 66, versículo 9. Você sabe que a Bíblia ela é uma adaga, né, de 2 gumes que tem esse poder, né, que discerne corpo, alma, quer dizer, que discerne o que é espírito e o que é carne. Isaías 66, 9, quando você achar, olhe para mim.
E eu quero dizer uma coisa para você que foi um despertamento na minha vida. Durante muito tempo, eu como pregador, eu me ocupava muito com o natural, que é você entender um texto a partir do estudo, exegese, hermenêutica e tal, e pregar. Mas eu percebi uma época na minha vida que as mensagens que tocaram em mim foram, de fato, as mensagens que mais tocaram na igreja. E eu percebi, então, que não sou eu que abro o livro, mas o livro é que me abre. Porque o livro é que é a espada de dois gumes. Quando você lê a Bíblia e deixar ela te abrir, querido, você vai começar a perceber que a mensagem, ela vai, de fato, fazer uma mudança, uma revolução tremenda. Não abra o livro, deixa o livro te abrir. Fala isso para o teu irmão. Fala para ele aí, para ele esquecer. Não abra não, deixa o livro te abrir, porque você pode até já ter lido o texto, mas ele vai te abrir de novo. E ele vai discernir dentro de você o que você precisa. Essa mensagem eu dou o nome a ela, prepare o lugar. Fala comigo. Isaías 66, 9 diz: acaso farei eu abrir a madre, não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. Eu vou ler algumas outras versões, só me ouça. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Poderia eu abrir o útero e não dar à luz o bebê? Poderia eu, o que dá à luz os bebês, fechar o útero? Será que eu faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu que faço nascer fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Deixaria eu o bebê aparecer, mas não chegar a nascer? Pergunta Adonai. Eu, causador do nascimento, fecharia seu ventre? Deus está perguntando. E por último, por que não deveria ajudá-lo no parto, se sou eu que faço nascer? Diz o Eterno. Por que deveria eu fechar a madre quando sou eu que faço o bebê nascer? Pergunta o seu Deus. Eu sei que eu repeti várias vezes aqui em versões diferentes o mesmo versículo. A grande verdade é que Deus está respondendo uma pergunta, fazendo uma outra pergunta. A pergunta que havia no meio do povo de Israel era se. Será que Deus vai cumprir a palavra dele? Se eu estou diante de um exílio, impossibilitado nem de conseguir sustentar minha casa, como que Deus está dizendo que nós vamos voltar para casa, que nós vamos ser prósperos, que vamos conquistar, que vamos ser uma grande nação? E a pergunta é, será que Deus vai fazer? Você sabe que toda pergunta é um vazio a ser preenchido. Na verdade, o ambiente do questionamento é um ambiente escorregadio. Muitas pessoas, até com muito tempo de cristão, como foi com Asaf, quem mesmo? Ô Jesus, vocês estão dormindo aí nesse... Desculpa, vamos lá, quem mesmo? Você sabe que pessoas como Asaf na Bíblia, o Asaf da Bíblia, que ele, aos seus mais de 75 anos, ele chegou a dizer, meus pés quase escorregaram. Ele abriu o coração, ele falou, meu Deus, a grande chave do texto é lá pelo versículo 18, que ele fala, até que eu atinei, graças a Deus. Eu vou lendo aquele texto, me dá uma agonia, porque ele vai se desviando, é um senhor que serviu a Deus uma vida, mas por estar doente e ver a saúde do ímpio, ver a riqueza do ímpio, ou seja, ele olhou para o lado, ele esqueceu de olhar para o alvo, do propósito, e a Bíblia diz que até que eu atinei, ele entrou no templo. Irmão, quando você entra aqui, você atinou. Quando você lê a palavra, você pode estar vivendo a maior crise da tua vida, mas a palavra se revela para você. O povo tinha uma pergunta, e a pergunta era justa. Eu não sei se você já parou para pensar que existem promessas que você carrega, algumas delas se cumpriram muito rápido, e outras que você talvez há 15 anos ora por ela. Talvez há tempo você vela pela palavra. E chega um momento que dá uma dúvida. Eu já tive, não sei você, mas eu já tive aquela sensação de Sara. Quando Sara ouviu que ela ficaria grávida e teria um filho daqui a um ano, ela riu. Ela fez o quê? Ela riu, gente. Riu de Deus? Não. Ela riu do anjo? Ela riu da profecia? Ela riu de quem? Dela mesma. Ela riu da incapacidade dela, da impossibilidade dela. Eu já tive profecias que a sensação que eu tive é que o profeta estava empolgado.
E eu assim, com dó, disse amém. Sabe quando naquele momento você fala, o que eu faço? Glória a Deus! Eu me lembro de algumas, quando a gente estava na garagem ainda, pessoas chegavam lá empolgadas, falavam, eu estou vendo 10 milhares. Eu olhava assim, eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo nem pagar a conta da luz, eu não estou conseguindo nem... A gente está... Meu paradigma de sucesso era 500 pessoas. Era aquela coisa em 92, 93, uma igreja enorme, era uma igreja... Alguém falava 10 milhares, eu pensava, ele se empolgou. Eu dava um amém. Aí insistia, eu dava um glória a Deus, mas dentro de mim eu estava igual Sara. Eu não estava rindo dele, eu estava rindo de mim. Eu estava rindo da minha improbabilidade. Eu estava rindo da minha realidade. Eu estava dizendo, Deus, né, será que o senhor não errou o endereço? Fala para o teu irmão, unção não erra endereço. Fala para ele aí. Não erra, irmão, não erra, não erra, não erra. Quando Deus falou, Ele vai cumprir. Apóstolo, mas você veio de longe para falar isso, né? De Volta Redonda, né? Eu vim para falar isso. Eu vim para dizer para você que quando Deus está falando, não está comunicando, Ele está criando. A possibilidade de Deus não fazer não existe, é zero, porque Ele não faz por mim, Ele faz pelo caráter dEle. Ei, Ele não faz porque eu sou bom, Ele faz pelo caráter dEle. Não fica chateado, mas é isso. Agora, o que pode acontecer é atrasar. O que pode acontecer? Mas é a culpa de Deus? Não, é porque a gente às vezes não está pronto. Fala para o teu irmão, prepara o lugar. A gente tem a questão de querer alcançar propósito na vida, mas às vezes não estamos prontos para eles. Eu ouvi uma frase ontem, eu achei interessante, já conheço o conceito de até quando uma riqueza pode ser uma bênção. Até quando ela não te roubar. Eu estou parafraseando, não lembro exato. Até quando ela não te roubar o propósito de Deus na tua vida. E eu percebo que Deus, querido, quer nos dar, mas às vezes não estamos prontos para receber. Não falo sobre riqueza. Eu falo sobre todos os benefícios que Deus, as ferramentas, os dons, a unção, que Ele quer entregar para nós, mas que pode ser que ainda não temos a maturidade para isso. É como você que está com 3 carros na garagem, com sócio sorteado, teu menino de 12 anos, você compra um carro e fala, tá sobrando mesmo, dá a chave para ele. Você faz isso? Não, você tem carro sobrando em casa, mas você não vai dar o carro para ele. Por quê? Porque ele não está pronto e porque você o ama. Existem coisas que a nossa imaturidade não nos permite receber a próxima fase que Deus quer nos levar. Eu acredito em momentos como esse, querido, que Deus, desde quinta, você está aqui, sexta, hoje... Deus está te expondo a conhecimentos, que alguns deles você inclusive já o sabe, mas que Deus está te despertando, está fazendo o quê? Para que você possa se lembrar de onde você veio, do chamado que Ele tem. Por quê? Porque Ele vai cumprir. Mas por que a gente tem tanta certeza? Por vários motivos, mas eu vou lhe dar um. É interessante porque Deus deu uma habilidade para nós que Ele não tem. Você sabia ou não? Apóstolo, mas aí ficou ruim agora. Aí já soa uma heresia. É bom que você acordou aí, vamos lá. Tem gente que está até... Deus te deu algo que ele olha assim e fala assim, uau. Você já parou para pensar que você está dirigindo um carro, quer dizer, você está fazendo uma coisa. Aí alguém te liga, você só aperta um botãozinho e começa a falar com a pessoa. Só que enquanto você está falando, você pode inclusive estar pensando no cardápio da noite. Peraí, os homens bugaram já, mas as mulheres conseguem, não? Não, vamos lá, os homens sei que bugou, mas vamos lá as mulheres então, vamos ver as mais preparadas, né? O ser mais pleno da terra. Você não consegue fazer isso? Você está aqui, ó, apóstolo, eu consigo uma quarta coisa ainda. Ainda dou tchau, ainda falo com alguém aqui. Quer dizer, você está dirigindo, você está falando com alguém um assunto, só que você está pensando em um outro assunto. Que loucura! Deus, quando olha na terra, Ele fala, uau, porque Deus não tem essa capacidade. Ele não lhe deu essa capacidade. Quando Deus pensa, já é a fala. Quando Ele fala, já é a ação. Ele não tem como pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Deus não tem essa possibilidade. Quando Ele pensa a teu respeito, já está estabelecido na fala. Quando Ele fala a teu respeito, já está no kairós dele. O teu cronos não chegou, mas lá no kairós só falta você chegar no tempo dele, porque já está pronto, esperando você. Faz sentido que Deus quer falar com a gente aqui hoje ou não? Então, o que isso significa para nós? Que quando o povo perguntou para Deus, o Senhor pode cumprir? Sabe o que Ele fez? Uma pergunta. Ele falou, eu que sou aquele que faz o parto, eu que faço gerar,
eu que faço nascer. Por acaso, quando o bebê estiver aparecendo, eu vou empurrar ele de volta? O que Deus está dizendo? Ele está fazendo uma pergunta, mas dando uma resposta. O que ele está dizendo? É improvável, meu filho. Eu fiz que você passasse por tudo que você passou, depois de tudo que você viveu. Como que você passou por dores de parto para que a criança não nasça? Então, enquanto você está me perguntando se eu vou fazer, você devia estar preparando o quarto do bebê. Você devia estar preparando o lugar, preparando a tua vida, preparando já o que você está orando, já se prepare para receber, porque a tua pergunta está te roubando a tua preparação, os teus questionamentos estão provocando um vazio da tua alma, que está te trazendo murmurações, enquanto Deus está pronto para fazer. Deus está mandando dizer, meu filho, se você tem uma promessa, uma palavra gerada dentro de você, Deus disse, eu é que coloquei essa semente dentro de você, e essa semente vai nascer, o meu propósito vai cumprir na tua vida. Se tem um pentecostal, um crente aí, dá uma salva de palmas. Tem um ou dois? Dá um glória aí, irmão. Agora, se toda pergunta é um vazio a ser preenchido, toda pergunta é o quê? Então, será que Deus se explica? Não, Deus não se explica. Sabe aquela sensação que a gente tem que Deus em algum momento vai explicar para nós todos os problemas da humanidade? Aquela pergunta dos discípulos de Jesus, aquele homem está cego, nasceu cego porque alguém pecou. Sabe aquelas coisas que a gente... E tem gente que tem até uma intimidade assim, parece com Deus, né, que fala, não, Deus sabe como eu sou, Ele vai me explicar. Ele vai me explicar. Você não fica triste comigo, não? Deixa eu falar uma coisa com você. Deus não se explica, Deus se revela. Deus nunca vai se explicar para você. Ele vai fazer o que tem que fazer. E Ele se revela para quem se aproxima dEle. Só que Ele não vai revelar a você com uma explicação escrita. Ele vai preencher o vazio de alguém que está de luto, alguém que está sofrendo por a morte, por alguma coisa, por uma injustiça, e que você olha o irmão e diz, irmão, eu estou vendo que você está bem, Deus já te explicou. Ele fala, não me explicou, não sei te dizer, mas eu não tenho vazio mais. Eu não sei te dizer, eu não sei te explicar, porque excede, a paz de Deus excede o entendimento, não tem explicação, excede, ou seja, Deus vai lá e preencher o teu vazio e pronto. Por quê? Porque Ele não vai se explicar, Ele vai se revelar, Ele vai preencher o espaço que você tinha daquela angústia, que talvez você ficava, por que Deus? Por que eu fiz tudo isso na vida e fui mandado embora? Por que eu passei por tudo que eu passei, fui traíram, levaram, as pessoas dividiram a minha igreja, ou fizeram algo injusto comigo, por que Deus? Irmãos, não gaste o seu tempo pedindo para Deus se explicar. Gaste o seu tempo tendo intimidade com Deus, porque na intimidade com Deus, Ele vai te trazer uma paz, vai te trazer uma paz que excede. Você sabe que shalom, querido, é como um copo cheio, é como essa garrafa aqui. O que é shalom? Abre para mim aqui, por favor, alguém. Abre aqui, Zac. Desculpa, pastor. É como um copo cheio. A minha também estava dura na hora que eu fui abrir. O que é shalom? É quando transborda. É quando transborda. Simples assim. É quando você vê um copo que ele está além da borda. Isso tem paz. É quando você vê o tanque de gasolina cheio. Porque vazio tem guerra. Se você vê teu armário vazio, irmão, não dá paz não, mas ele cheio tem alegria. Tem uma frase dita por um coach que, para mim, ele tem uma expressão muito forte no Brasil, que ele entendeu para mim a base do shalom: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vamos comigo? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Para mim, ele conseguiu resumir. Imagina você agora, faz a tela mental, você está no teu quarto agora. Dá uma olhadinha nele aqui. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Entra no banheiro da sua casa. Vamos lá. Vamos para a cozinha. Abre as gavetas. Está me dando opressão já, pastor. Para aí. Vamos para o teu carro, então. Vamos lá. Entra dentro dele. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você pode produzir o shalom com algumas atitudes.
organizando a tua vida. Só que existe um shalom além desse, que Deus preenche dizendo, eu preenchi esse vazio. A pergunta foi respondida, não, Deus te preencheu. Eu entro nesse ambiente, querido, para te mostrar que o povo de Israel estava buscando uma explicação, como muita gente está buscando. Mas a resposta de Deus, para mim, já é um despertamento da nossa geração, onde Ele diz, se eu coloquei um sonho dentro de você, não se preocupe, porque essa minha parte eu vou cumprir, não é a sua parte, eu vou cumprir. Eu vou fazer nascer a criança. Então prepare o quarto, prepare o ambiente, prepare o seu intelecto, porque eu não sei qual é o teu sonho. Aí eu quero ser usado por Deus pregar as nações, então vai estudar idiomas. Aí eu quero que Deus me prospere e tenha acesso, então vai fazer a sua universidade. Eu não sei qual é o teu sonho. Só que o problema é que as pessoas estão pedindo Deus para Deus acrescentar a ele algo que ele não usou nem o que ele já deu. Sabe aquele culto que a gente fica mais unção, mais unção, mais unção, mais unção? Eu fico pensando, Deus do céu, olhando assim, mas espera aí. Ele não usou nem o que eu dei ontem. Por quê? Porque o tamanho da tua unção, que é determinado pelo tamanho da tua missão. Vamos lá, vou falar de novo. O tamanho da tua unção é determinado pelo tamanho da tua missão. Então, mais missão, mais missão. Pode pedir. Fala comigo, mais missão. Mais missão, porque se você assumir uma missão, Deus vai te dar unção. Agora, pedir unção para Deus sem saber onde você vai executá-la, não faz sentido. Você está pedindo a Deus uma coisa que não faz sentido, que você simplesmente na vaidade está dizendo, Deus me dá o dom de cura. Você já foi quantas vezes no hospital, diante dos enfermos? A gente precisa compreender, querido, que Deus está ávido para entregar, mas prepare o lugar. O que tem que fazer? Agora, quais os desafios de preparar o lugar? Eu vou te contar alguns que eu acho principais. O primeiro deles, pastor, ninguém colocou tempo aqui, vocês são perigosos, hein? Isso é perigoso, mas eu vou te respeitar. Quando tiver com fome, eu paro. Então, percebe uma coisa. Alguns deles que eu vou pontuar. Primeiro, é transferir a visão que Deus te entregou. Você sabe, querido, que não só pastores, líderes, mas assim um pai também, um chefe, não temos dificuldade, às vezes, na grande maioria, de ter sonhos, de ter visões novas. O nosso desafio não é renovar os nossos sonhos. O nosso desafio, querido, é compartilhar. O nosso desafio é encontrar pessoas que consigam enxergar o que nós enxergamos. A Bíblia fala sobre Gideão, fala sobre quem? Gideão foi um homem que recebeu um desafio tão grande, que era desproporcional ao projeto que ele podia, porque o final da história, ele estava com 300 homens contra 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. Só que Gideão faz uma coisa muito ilusitada, ele pega o manto dele, ou a lã, melhor, né? Mas na verdade é o manto, ele pega o manto dele, coloca em cima da eira, que é um local bem amplo, e ele faz um pedido para Deus. Tem gente que faz a mesma prova com Deus, eu vou dizer para você, não faz isso não, irmão. Não repita o que aconteceu no Antigo Testamento, não. Eu estou fazendo prova com Deus, enxuga a lã, molha a lã, enxuga a lã. Deus não precisa repetir para você o que Ele já falou, querido. Só que Gideão tinha algo importante, o desafio era desproporcional. Ele diz, Deus, encharca essa lã, encharca esse manto, era ele, encharca. Mas a volta deixa seco, irmão, só um milagre para fazer isso aí, porque o orvalho da madrugada no deserto não tem como fazer dessa maneira, ou encharca tudo ou nada. Só que quando ele chega de manhã, ele espremeu, o que aconteceu? Ele encheu uma vasilha de água, quem está aí, diga amém. Ele fala com Deus o quê? Como se ele falasse, Deus, não fica triste comigo não, eu vou colocar de novo. Já era, ele podia ter ficado satisfeito, não podia? Deus já fez. Mas ele falou, Deus, não, eu queria agora que o Senhor deixasse o manto seco. Sabe o que é para mim? Claramente, eu estava lá no Ribeiro de Gideão, nesse ambiente profético de Gideão, e Deus falou muito profundo comigo há alguns anos atrás em Israel, que na verdade, Gideão está dizendo, Deus, o Senhor já me encharcou, agora encharca a minha volta, porque aquilo que o Senhor falou comigo, eu já sei, mas se as pessoas que tiverem a minha volta ver o que eu vi, ouvir o que eu ouvi, ninguém segura a gente. Aí pode ser 300, 100, não importa quantos, nós vamos chegar onde ninguém chegou. Tem alguém entendendo ou não, querido? Sabe qual é o desafio de um pai que decide comprar uma casa? É que ele reúne a família e diz, olha, a gente consegue comprar essa casa daqui a 5 anos. Mas se os filhos, se a esposa não conseguir enxergar o que ele está enxergando, ele vai passar 20 anos e não compra aquela casa, assim ou não? O que é o desafio de uma empresa?
que é o desafio de uma igreja, irmão. É quando eu digo, Deus, o Senhor já me encharcou. Eu já saí de conferências como essa que você está hoje, de sair com anotações, com minha cabeça bugando, assim, com um monte de sonho. E eu falar, Deus, agora tudo bem, mas é minha equipe. Porque eles não estavam comigo lá. Eles não viram o que eu vi. Eles não vão entender quando eu disser para eles o caminho, a decisão que eu estou tomando. Então, eu vou dizer uma coisa para você, querido. O primeiro nível para que você possa alcançar os propósitos de Deus, porque ninguém chega sozinho. A lei do Everest, né, que John Maxwell diz, é que nunca ninguém conseguiu chegar lá sozinho. E você precisa entender que existem lugares que Deus quer levar você e que você não chega sozinho. Existem pessoas à sua volta que vão ajudar você a chegar lá. A equipe que tenho como pastor, como você, líder, ou como um pai que tem os filhos, você, para todo mundo essa mensagem. O que significa? Deus, eu já estou vendo, mas encharca a minha equipe. O Senhor já me encharcou. Eu já estou pleno, eu sei, eu estou convicto, eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer. Só que eu chego em casa, é um balde de água fria. Só que eu compartilho com meus irmãos, eles ficam, está empolgado, hein? Aí qual a minha oração? Faça a tua oração como a de Gideão. Deus, o Senhor já encharcou a primeira lã. Pode deixá-la seca hoje. O Senhor precisa encharcar agora a minha volta. Quem está entendendo? Quem fala comigo, Deus, o Senhor já me encharcou. Agora encharca a minha volta. Olha que coisa tremenda. E Deus fez. Não conseguiu atingir todo mundo, mas suficiente, 300. Encharcado com a mesma visão, com a mesma palavra, com a mesma disposição. Vocês sabem o final da história. Vitória, meu irmão, sucesso. Talvez hoje você está vivendo um tempo onde não lhe falta revelação. Não lhe falta sonhos, não lhe falta enteos, né? Em grego é entusiasmo, né? Não lhe falta, você tem Deus, você está pronto. Só que entra o ano, quando você chega no final do ano, qual a frustração? Meu Deus, eu estou do mesmo jeito. Porque não é o problema, querido, você ter um problema, o problema é você ter o mesmo. Israel ensina para a gente uma coisa, andar em círculo tem a ver com a vida é cíclica. Você pode chegar aqui daqui um ano, e eu pregar aqui, estou dando a dica já, né? Aí de repente eu olho, o irmão está com a mesma camisa, a irmã está com a mesma calça. É possível acontecer? Sim? Não, né? Hoje em dia é muita roupa. Sim, sentado na mesma cadeira, sim ou não? Por quê? Porque passou 12 meses. Ok, lindo isso. Porque está no mesmo lugar, mesmo pastor, mesmo casamento, enfim, está tudo mesmo, lindo. Só que em Israel, que andaram em círculo muito tempo, eles aprenderam que não se anda em círculo, anda em espiral. Por quê? Eu quero daqui a um ano continuar com a minha esposa, meus filhos, meus amigos, com a igreja que eu pastoreio. Só que longe de eu ser a mesma pessoa. Porque eu estou no mesmo lugar, mas eu não sou o mesmo. Eu estou no mesmo lugar. Quem está entendendo? Eu não sou o mesmo. Agora, como que isso pode acontecer na vida de um ser humano? Quando ele se permite ser tratado. Quando ele está disposto a ouvir algo novo para a vida dele. Eu vou caminhar, eu preciso te dar alguns códigos, algumas palavras, enfim. Mas o que eu quero te mostrar é que esse primeiro nível tem a ver, querido, com transferir o que está contigo. E não é tão simples assim. Às vezes você tem que levar as pessoas no lugar que você foi. Você tem que dar a elas a experiência que você teve. Você tem que expor a elas a mesma unção que você foi exposto. Investimentos, às vezes, são feitos quando a gente quer que as pessoas consigam alcançar o que nós alcançamos. Mas eu vejo que tem outro desafio. Qual outro desafio? Nós vamos ver em Jeremias 1:10. Você pode abrir aí ou projetar, se for possível. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Quem está aprendendo, dá um amém aí. Eu me sinto muito à vontade aqui para trazer esse entendimento hoje como a base de construção do que Deus está para fazer nos próximos 12 meses aqui na sua vida. Eu creio mesmo, gente, que Deus abriu esse portal de aceleração, tem coisa rápida para acontecer, mas você tem que estar preparado. Não é só você querer, você tem que estar pronto. Porque se Deus, achou o texto, olha para mim, se você construir algo, se Deus te der qualquer coisa que Deus te der, querido, vai desviar você. Lá no Volta Redonda, é interior, né? A cidade tem 250 mil habitantes. Então a brincadeira é real. O irmãozinho comprou um carro zero, agora só vai para Angra, Mambucaba. Ah, mas o irmão está na célula, não dá. O irmão está no culto, não. Você pensa bem, só um carro novo já desviou ele. Você imagina se Deus pode confiar a ele outra coisa. Irmão, um dia que Deus te abençoar e você não mudar a sua vida com ele, não terá limite para o que Deus vai fazer.
Preparar o lugar, querido, é fazer menos força e deixar Deus agir. Vamos lá, Jeremias 1:10, vamos lá. Vamos pegar aqui no texto, se nós fôssemos convidar Jeremias para pregar aqui hoje no culto. Vamos ver se você viria ou não. Está projetado em algum lugar? Aqui, né? Jeremias 1:10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derrubares, destruíres e arruinares. Com esse currículo tu vem no culto? Não, você não vem não. Você vai falar, pastor, desculpa, mas esse profeta aí é forte. Porque ele tem 6 ministérios, só que 4, irmão, olha ali, vou ler de novo. Ele vem para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar. Aí, graças a Deus, que também ele edifica e planta. Aleluia, que alívio, né? Mas, irmão, de 6, meu irmão, 4 é para limpar o terreno, é para quebrar, é para destruir, é para arrebentar com tudo. Durante muitos anos, recebendo pessoas no ministério, hoje são milhares, até alguns que vieram com conhecimento bíblico, eu não consegui entender o quanto é importante o ministério de Jeremias, de desconstruir antes de construir. Porque Deus não constrói sobre escombros. Você pode repetir isso? Neemias disse, nós estamos arruinados. O que ele entendeu? A gente tem que primeiro saber a nossa realidade, para depois começar a obra. Deus não constrói, querido, sobre escombros, por mais que alguns deles sejam bonitinhos, coisas guardadas, passado, que a gente fica ali nostalgicamente lembrando. Eu vou dizer uma coisa para você, eu também venho lá do lado de trás, quando canto uma canção antiga, eu até arrepio, né? Mas o que eu quero dizer para você é que Deus está dizendo, eu estou fazendo coisa nova. Eu estou fazendo coisa nova. E novo, querido, não tem a ver com moderno, tá? Novo tem a ver com atualizado. Qual a diferença? O moderno é a pessoa que está pagando mico, que está querendo se vestir, está querendo se adequar, está querendo ter uma linguagem que não tem nada a ver com a idade dele e com o tempo dele. Atualizado é diferente. Se você pegar um telefone um pouco antigo, mas atualizado, ele não trava. Por quê? Porque a questão é atualização, é entender o meu tempo. E às vezes eu vi obreiros bons, mas não conseguiam romper. Por quê? Porque antes de construir uma visão sobre a vida deles, eu precisava desconstruir primeiro. E eu sei que isso vem logo aquela resistência. Eu não vou desconstruir nada não, eu tenho muita coisa bonita dentro de mim. Eu não tenho dúvida, que Deus está fazendo, que Deus já te usou no passado. Só que é interessante que Miles Monroe, que dizia, né, que o teu maior... eu vou ter que parafrasear que me sumiu a frase, né, mas o maior desafio é o teu sucesso do passado, né? Sumiu completamente a frase. Mas ele dizia o quê? Que o grande desafio, o grande problema que nós temos é quando nós estamos ainda celebrando aquilo que aconteceu, o sucesso. A tua última conquista. A gente sempre está lembrando o quê? Quando eu pregava na praça. Eu pregava, Deus me usava. Quando Deus me usou há um ano atrás, eu pregava. Irmão, celebre o que Deus já fez, mas esteja pronto para o que Deus está para fazer. Deus está dizendo, eu quero fazer coisa nova. Jeremias recebeu um ministério muito forte, tinha que desconstruir, tinha que quebrar, tinha que limpar, tinha que derrubar, gente. Para quê? Para depois plantar e edificar. Então, sabe qual é o nosso desafio? É que nós temos pessoas querendo romper, dizendo, Deus me usa, Deus, eu estou pronto, só que não quer abrir mão de nenhum entendimento que precisa ser reformulado, precisa ser ressignificado, que precisa ser renovado. Por quê? Porque ele está dizendo, eu não vou mudar a minha maneira de pensar. Irmãos, nós não podemos agir assim. Porque Deus, Ele quer fazer coisa nova, eu estou dizendo. E preparar o lugar é você, de fato, independente da idade que você tem, isso não tem a ver com idade, tem a ver com a minha disposição para aprender. Então Jeremias me ensina uma coisa que às vezes nós não compreendemos. Eu me lembro alguns anos atrás, deve ter uns 10 anos, eu moro hoje em Penedo, uma cidadezinha aqui, mais próximo da divisa de São Paulo, mas a igreja é lá em Volta Redonda. Eu morando lá ainda, eu me lembro que um dia eu falei, eu vou aprender a nadar. Queria fazer um esporte, né, e já jogava um jogo chamado pádel, queria me ocupar e trazer saúde. E eu fui lá, me inscrevi, né, no Recreio do Trabalhador, que é um local grande, tem uma piscina de 50 metros, uma piscina de 25 metros, e tem toda uma cultura aquática. Eu fui lá e fiz a minha inscrição e fui na primeira aula. Coloquei a touquinha, coloquei o óculos, me preparei, nadador de poção, não sei como é que é aqui, mas sabe, nadava em riozinho,
na roça, né? Naqueles riozinhos no bairro. E aí a professora falou assim, o senhor já sabe nadar? Eu falei, sei nadar. Ela, então pula aí e nada. Aí eu nadei na piscina de 25, só que na transversal, 12,5 metros. Eu fui e voltei. Quando cheguei no meio, eu estava exausto. Eu estava morrendo. Só que eu sabia nadar. Eu não nadei nem 20 metros. Ela olhou para mim assim e falou, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas sabe por que dá trabalho? Porque era melhor que eu não soubesse nada. Porque eu estava cheio de vício, eu batia perna, batia braço, não sabia respirar, não sabia nada. E eu estou olhando uma pessoa na piscina de 50 metros, assim, eu levantei, exausto, estou lá, e eu estou olhando um homem nadando, indo e voltando, indo e voltando. Fiz a conta, ele nadou 1.200 metros. Quando ele levantou, pensei que era um musculosão, não era. Porque eu imaginei, o homem deve ser muito forte, nadar 1.000 metros. O que eu quero dizer para você, querido, que com 3 meses, um dia ou 4, eu me lembro que o dia eu pulei na piscina. E a natação é gostosa porque é silenciosa, você não precisa ficar, você não fala com ninguém, ali é você e Deus. Eu nadei 1.200 metros, talvez em 40 minutos, não foi tão rápido, mas eu nadei 1.200 metros. Quando eu me levantei, eu estava inteiro, eu não estava cansado. Eu fiquei pensando quantas vezes eu achei que sabia alguma coisa. E o problema daquilo que eu acho que sei me atrapalha a saber o que Deus quer que eu saiba. O fato de eu dizer eu sei, por quê? Porque aquilo dirimiu o meu tempo, porque eu aprendi a respirar, eu aprendi a bater certo o braço, eu aprendi a fazer as coisas sem afobação. E o quanto eu percebi que no ministério eu já fiz como antes, eu trabalhava tanto e a igreja não passava de 100 pessoas. Eu nunca fui empresário, mas talvez você empresário tenha alguma metáfora sobre isso, de você ter trabalhado muito, ou você na sua casa, ou você num projeto social que você fez, que você fala, meu Deus, eu doei minha vida inteira, e você não conseguiu o resultado. Sensação de sucesso não é sucesso, irmão. E a grande questão é que a gente carrega essa sensação. Então eu me lembro que aquilo mexeu com a minha mente, eu falei, quanta coisa que eu ainda preciso de treinamento. Porque a unção abre portas, mas o treinamento mantém a porta aberta. Uma pessoa ungida, querido, ela é capaz de ser aquele boi bravo que rebenta uma porta. Abrir uma igreja, em um ano a igreja ter lá 500 pessoas. Mas o que mantém, e eu pastorei pastores, estou dizendo que sei o que estou te falando, de pessoas com tanta unção, que passou na fila umas 10 vezes, que eu chego até inveja. Eu falei, irmão, que unção que esse irmão tem. Abriu uma igreja, começou, foi lindo, tudo lindo, mas em um ano fechou. Sabe por quê, irmão? Não confie na unção, confie no treinamento. Porque a unção tem poder só de abrir a porta, mas é o treinamento que vai manter a rotina, que vai te dar resultados reais na tua vida. Agora, a unção junto com o treinamento, irmão, sabe o que acontece, né? É fabuloso. Quem está aí? Vocês estão comigo ainda ou não? O que eu quero dizer para você é que às vezes a gente acha que sabe. E sabe qual é o maior desafio de um líder? Ensinar para quem já sabe. Qual é o maior desafio de um líder? Ah, irmão, abra comigo em João 11, 23 a 25. Meu Deus do céu. Esse é o nosso grande desafio. Eu digo a você porque João 11, abrindo o texto, olhe para mim, de 23 a 25. Porque o fato da gente ter essa noção do conhecimento, ela nos rouba a possibilidade, como eu disse, do saber. Então, quando eu falo sobre a minha experiência, eu fico pensando quanto tempo que eu me dediquei ao máximo e eu não consegui resultado. Sabe por quê, gente? Eu já li o texto, olha aqui para mim. Porque um dos desafios, além de ensinar para quem já sabe, além de ensinar para quem não quer desconstruir o que tem que ser desconstruído, além de passar a visão que Deus entregou para você, para as pessoas à sua volta, é você saber que fazer certo não adianta nada, tem que crer certo. Fazer certo não adianta? O que tem que fazer? Crer certo. Eu já vou ler o texto, mas presta atenção. Quanto tempo que eu acreditava o seguinte, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo certo. Mas chegar ao final do ano, irmão, eu vou falar na minha área, tá? Porque talvez você fala, pastor, você fala tanto de crescimento como se fosse a grande questão. Claro que é. Eu quero chegar diante do trono do Senhor e apresentar o meu trabalho. Eu trabalho para ter resultados. Ah, pastor, que a gente trabalha, isso é tudo para o reino. Claro que é para o reino, mas eu quero cumprir a minha parte no reino. Então, qual era a minha frustração? De muito trabalho, e as pessoas vinham embora. Alguns não ficavam. Eu comecei a descobrir alguns pequenos detalhes que Deus não me pediu.
Não quero ferir a sua teologia, mas eu quero só te dizer que Deus falou isso comigo, que literalmente eu me mexia muito, eu me movia muito. Eu tinha uma sensação, aquela síndrome de Elias, né? Sou eu o único aqui que não me dobrei. Sabe aquela coisa? Tem gente que tem essa sensação, né? Eu sou o único. Deus fala, tem 7.000 lá fora, meu filho, que também não beijou a estátua. Fica na sua. Aquela sensação, né, de Jonas, preguei. E eu comecei a perceber, primeiro, que eu fazia coisas que Deus não mandou fazer. Eu fazia coisas que Deus tinha me proibido de fazer. Por exemplo, no ponto prático, eu tinha uma noção da escola teológica que eu visitava todas as minhas ovelhas. Só que eu nunca tinha lido cuidadosamente na Bíblia que a gente visita quem está doente, não pode ir na igreja. A gente visita quem está preso, que o preso não tem como vir. Aí eu vou lá visitá-lo. Mas eu visitava os irmãozinhos que não vinham na igreja. Por quê? Porque o pastor já foi lá. Só que isso é só um detalhe. Eu estou lhe falando sobre você fazer certo, como um dia uma viúva, não foi uma única vez, algumas vezes, e você vai até dizer, uau, ainda bem que você fez isso. Aquela viúva que está passando as lutas dela, que pegou todo o salário dela e me entregou de oferta e diz, apóstolo, pastor, pega essa oferta e usa para o senhor, viaja. Eu estava indo para Israel num desses casos. Eu olhei para aquela irmã, orei e devolvi para ela. Aí você fala, que alívio, pastor, ainda bem que você fez isso. Porque eu falei, irmã, muito obrigado. Obrigado pela tua intenção, eu recebo, mas eu estou te devolvendo. Aquele rostinho dela caiu. Aquela senhora ficou decepcionada. E o Espírito Santo falou comigo, você quer ser mais justo do que Deus? Quer dizer que você quer fazer do seu jeito, porque eu estava fazendo certo, mas eu estava crendo errado. Porque quando o profeta Elias chegou na casa da viúva, e que a viúva ia dar comida para ele, não era o Elias que precisava da viúva, era a viúva que precisava de um altar. O altar estava arruinado. E a pior coisa que você tem uma oferta é que ele não tem onde colocar. Você é privilegiado de saber que você pode colocar aqui, é uma terra fértil que prospera a tua casa. Dá amém, irmão. Agora, o pior é quando você tem um lugar que é um altar que não recebe, que Deus não está nele. Ela tinha o último, em Levítico 2, 1 e 2, lê em casa como tarefa. É a oferta mais pobre que um judeu entrega, de um efa de farinha. Sabe como que o sacerdote fazia? Ele enfiava a mão naquela pouquinho de farinha, juntava, levanta esse dedo, com esses 3 dedos aqui, ele limpava, com esse pouco aqui, lançava diante de Deus, para que aquela pobreza, ruína e miséria afastasse daquela casa. Aquela mulher, ela disse uma coisa porque ela tinha conhecimento, ela disse, o que eu tenho aqui, profeta, é o último, ou seja, é um efa. O que eu tenho, eu vou comer e depois a gente morre. E ela está certa. Porque se eu não tenho altar, eu guardei até o finzinho a oferta. Só que eu não tenho onde entregar. Porque o altar estava arruinado. Os profetas de Baal eram apóstatas. Vocês estão me acompanhando ou não? Posso continuar? Os profetas de Baal eram apóstatas. Eles eram, a maioria deles, profetas de Deus. Só que eles se perderam naquilo que respeito de preparar o altar. Deus mandou fogo na terra 12 vezes. Porque existem ambientes que não é você que produz o fogo, aliás, não é você que faz o fogo, é Deus. Deus mandou 6 juízos e 6 vezes, como a menorá, como a sarça ardente, como Abraão, que fez aquele corredor de fogo, como a eira de Araúna, como o Monte Carmelo, 12 vezes Deus acende o altar na terra, porque eu preparo, Deus acende. Fala? Vamos lá, 1, 2, 3... Eu preparo, Deus acende. Só que tem hora que a gente inverte as coisas. A gente quer acender e manda Deus preparar. E Deus está dizendo, meu filho, pode achar que acender é comigo. Eu quero só que você prepare o altar, que eu vou mandar o fogo. Então hoje eu estou dizendo para você, querido, você está fazendo muita força, mas prepare o altar. Então aquele profeta pegou o efa da viúva e comeu, sabe por quê? Porque ele era um altar ambulante, que Deus trouxe lá de Querite e falou, meu filho, tem uma mulher precisando de um altar, tem uma mulher precisando de provocar um milagre. Ele podia ter feito como eu, feito certo, mas graças a Deus ele creu certo. Se fosse hoje, ia sair na manchete, não sei de onde, dizendo, profeta comeu o bolo da viúva. Mas só quando você lê na Bíblia, você fala, parabéns, profeta, glória a Deus. Por quê? Porque o profeta não tinha fome, ele veio de Querite, comeu carne, estava bem, mas ele não podia deixar de comer aquele bolo. Tem alguém entendendo ou não está entendendo? Já está com raiva de Elias, né? Imagina de mim então, né? Aí a pessoa um dia entregou uma oferta, a viúva, eu peguei a oferta. E ela ainda foi ousada. Ela falou, pastor, você vai comprar um perfume com essa oferta. Eu me senti mal, mas eu fiz o que ela falou.
Quando eu voltei 15 dias depois, ela falou, eu tenho certeza que o senhor fez o que eu falei. Eu falei, por quê? Porque, pastor, anos que eu estou esperando uma liberação do INPS, do meu marido que morreu. Eu tinha um dinheiro para receber, ela entrega um dízimo tão alto, que ela fala, pastor, graças a Deus, porque o senhor é um homem de Deus. O que ela está querendo dizer? Porque alguns faziam certo, mas eu resolvi crer certo, em detrimento daquilo que a minha alma está gritando. Eu preciso fazer o que a Bíblia manda. Tem um crente aí ou não, gente? Então a gente tem que compreender que a gente tem algumas sensações que você diz, não, eu peguei meu dízimo e dividi ele em um monte de lugar aí. Eu peguei e fiz. Você fez certo, irmão, só que você creu errado. E sabe qual é o problema? Você está fazendo do teu jeito, achando que Deus vai honrar você. Deus, Ele honra a nossa fé, porque Ele diz que a minha justiça é como trapo de imundícia para Ele. Ele está querendo que você faça o que a Bíblia está mandando. Tem um crente aí, meu irmão? Agora vamos lá, eu estou caminhando ao final já. Vamos lá. João 11, 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Está no texto aí. Qual a frase que vem depois do ponto? Eu sei. Está aqui ou não? Vamos lá. Está ali, vê se é a mesma versão. Respondeu, eu sei que ele há de ressurgir. Quando? Na ressurreição? Irmão, você sabe a noção que essa mulher está tendo, que é distinta da época? Porque ela está citando as 70 semanas de Daniel. Pouca gente tinha acesso aos escritos bíblicos. Mulher, então, desculpa, não tinha. Só que essa mulher sabia muito. Marta, ela está dizendo, eu sei. O que ela sabia? Jesus falou o quê? Lázaro tinha morrido, você sabe da história. Ela está culpando Jesus porque chegou atrasado, é um outro assunto, não vamos entrar nele. Jesus fala, mas Marta, o seu irmão vai ressuscitar. O que ela falou? Irmão, quando ela falou eu sei, ainda bem que Jesus foi misericordioso. Porque quando você fala eu sei, fecha aqui, ó, tua mente. Sabe por quê? Para você aprender qualquer coisa nova, porque eu já sei. E ela ainda foi profunda, hein? Ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Hoje você tem essa revelação, mas na época o acesso era só o profeta Daniel, que fala das 70 semanas, que fala sobre a ressurreição dos últimos dias. Só que ela citou uma coisa tremenda. A teologia dela estava errada? Não estava, mas estava desatualizada. Porque toda a profecia do Antigo Testamento se cumpre quando o Messias está na terra. O anjo desce e sobe. Jesus desceu e tabernaculou e ficou, pisou e morou nessa terra. No momento que ele trouxe o reino do céu para a terra, tudo aquilo que era para o futuro foi trazido para o presente. Então Jesus está dizendo, minha filha, você não está entendendo, eu não vou ressuscitar Lázaro daqui a tantos anos, eu vou ressuscitar hoje. Se você pegar a Bíblia, a mensagem, conhece aquela versão? A tradução está linda. Quando ele diz eu sou, lá está escrito aqui e agora. A tradução está perfeita, porque o eu sou, ele está dizendo, eu sou, eu estou aqui e agora. Então você que tem promessas de Deus e está dizendo, não, meu filho vai voltar para a igreja, eu sei daqui uns anos ele volta, meu marido vai largar o alcoolismo daqui a um tempo, eu vou pagar essa dívida, irmão, quem está colocando o tempo é você. Deus está dizendo, é agora que eu vou fazer, é hoje, é nessa semana, eu vou fazer, está faltando fé, irmão, é agora. Só que sabe o que a gente fala? Não, pastor, eu sei que eu tenho promessa lá em casa, minha casa inteira vai servir ao Senhor. Eu sei que meu fulano vai sair das drogas, eu sei que fulano vai conseguir um emprego. Só que a gente está colocando a data do futuro, igual Marta fez. E Jesus está dizendo, não, minha filha, é hoje, vai acontecer agora. Só que o nosso maior problema de ensinar para quem já sabe, é porque quando você sabe, querido, Bill Johnson diz, você é roubado na possibilidade de saber o que Deus quer que você saiba. E aí vem nosso cabeção. Fui criado em igreja evangélica. Alguns aqui crente há muito tempo. Aí você ouve alguém pregando e fala, o que aquele indivíduo vai me ensinar? Irmão, vou te ensinar uma coisa. Quem quer aprender? Eu exercito na minha vida a arte do não saber. Vamos lá? A arte do não saber. É resumido por uma palavra, uau. Vamos junto? Não, uau não é assim, seco. Uau é uau. Isso. Sabe aquela coisa de você viu o teu filho andando pela primeira vez? Você, uau. Aí você tem um segundo filho, uau. Só que você viu tanta criança andando, que você já olha assim, eu já sei. Sabe aquela sensação que casamentos têm, que ele diz assim, eu já sei tudo que o meu marido gosta. Uau. Eu já sei tudo que minha mulher gosta e o que ela não gosta. Uau. Irmão, que empáfia, hein? Eu estou casado há 35 anos, com a esposa que é espírito livre. O que é isso, apóstolo? Que eu viajo com ela, cheguei da Europa agora, ela fala, vamos morar aqui?
Ela prega que uma beleza. Ela se formou na escola teológica primeiro que eu. Ela corrigiu minha tese do quarto ano. Só que ela diz, Joel, eu quero pregar domingo. Prega. Por quê? Porque ela é livre. Eu estou tentando descobrir minha mulher até hoje, Agostinho. Não conheço ela. Não conta para ela não, Zac. Ela é uma surpresa agradável para mim. Ela me surpreende a cada semana. E pense um homem curioso, sou eu. Sabe qual é o problema de muitos casamentos? Eu não sou da área de trabalhar com casamentos. Deixa para o José Gonçalves. Mas eu posso dar uma pequena contribuição. Posso dar ou não? Sabe qual o grande problema nosso? Falta de curiosidade. Se eu já sei que meu marido gosta do feijão embaixo, o arroz em cima, eu já arrumo desse jeito, ele gosta e toma e come. Só que às vezes as pessoas mudam. Você sabia disso ou não? A gente muda paladar. E muitos casamentos não se compartilham mais porque já achar que sabe, a mulher fala, eu já sei, então vamos seguir a vida. Sabe, não. Porque o dia que eu realmente, aos 10 anos de casado, eu resolvi abrir meu coração com a minha esposa, eu ganhei uma amiga. Eu ganhei uma pessoa que eu posso abrir meu coração porque ela não me conhecia. Porque eu guardava coisas que eu não podia falar, eu tinha medo. E ela ficou livre para falar comigo. Casamentos, tome cuidado, porque lá fora tem muita gente curiosa. Tá? Não, meu marido detesta shopping. Morre para ver. E quase volta do túmulo. Está o bonitão lá, andando lá no shopping, bermudinha, carregando bolsinha, e acabou de sair da academia, que ele odiava. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, irmão, tira essa ideia de que você já sabe. Você está aqui nessa igreja há muito tempo. Eu tenho pessoas da minha equipe que estão comigo há mais de 25, 30 anos. Eles não sabem. Houve um período que a minha secretária dizia, pastor, adoro água com gás. Eu falei um dia para ela, eu já mudei de ideia. Ele adora isso, adora aquilo. Eu falei, já mudei. Ela já trabalha para mim há mais de 25 anos. Só que eu disse, atualiza, porque essa sensação tira de nós a conversa, tira de nós a arte do não saber. Porque eu já sei, quando eu abri o texto, você fala, já fiz exegese desse texto, irmão. Eu já me assentei, ouvindo meninos pregando, no bom sentido, que começou agora a vida. E eu me assento com a arte do não saber, dizendo, ele vai dizer alguma coisa que eu não sei. E funciona. Eu saio daquele culto apaixonado por Deus, porque eu descubro que Ele tem alguma coisa que eu não vi. E eu estou dando essa dica para você, porque ela é importante no processo do que Deus está para fazer. Você sabe muito, mas não o suficiente ainda para o que Deus está para fazer na tua vida. Quando Marta disse, eu sei, travou. Mas Jesus continuou, graças a Deus, disse, não, vai ser hoje, minha filha, não é daqui a uma eternidade, não. Só que você sabe que quando o sêmen fecunda, o óvulo cria uma membrana, fecha. A semente entrou no óvulo, fechou. Ninguém entra mais aqui. Ok, graças a Deus. Só que tem gente fazendo isso com o cérebro. Você recebeu uma palavra tem 10 anos atrás, irmão. Tu fechou e não recebe mais nada. O Espírito de Deus está mandando dizer para você, meu irmão, use a arte do não saber, porque Deus está fazendo, Deus está se movendo. Só que o fato de você saber está te roubando a velocidade. Está te roubando o que Deus está para mover nesse Brasil afora. Deus quer usar esse potencial que você tem aí, mas seja como uma criança na presença de Deus. Você pode estar sentado no mesmo lugar há tantos anos, mas ouça dizendo, meu Deus, eu não sei nada. No que diz respeito aqui, ao que o Senhor está fazendo hoje, eu não sei nada. O Senhor tem coisa nova para fazer. Você pode conhecer bem o teu amigo, mas não conhece, teu casamento, mas não conhece. Ou seja, seja curioso no teu casamento, seja curioso no ministério, seja pronto. Você já leu o livro há 10 anos atrás, leia o mesmo livro para você ver. Eu termino dizendo uma coisa para você, fique de pé, por favor. Quem está recebendo essa palavra? Sabe o que Deus falou um dia para Abraão? Falou para quem? Falou assim, Abraão, olhe desde onde estás. Gênesis 15. Ló foi embora, pronto, e Deus veio. Você sabe que ali é forte, né? Tinha tempo que Deus não falava com Abraão. Mas às vezes tem que pessoas irem para Deus vir. Quando Ló foi embora, Deus veio. E falou, Abraão, olhe desde onde estás. Espera aí, mas o senhor já falou para eu olhar para o horizonte. Não, eu te falei outro dia. Agora olha de novo. Por quê? Porque o horizonte pode ser o mesmo, mas você não é a mesma pessoa mais.
Irmão, depois da conferência, ou depois de 6 meses da tua vida, vá aos mesmos desafios que você tinha 6 meses atrás. Aquilo que não era possível se torna possível. Aquilo que você não via caminho, você vê caminho. Por quê? Porque você não é a mesma pessoa. Lembra do espiral? Você mudou, meu irmão. Então tire da tua mente, quando Deus fala para Abraão, Ele está dizendo, olha, mas veja de novo. Por quê? Que a cosmovisão que eu tenho hoje, eu fico pensando, quando eu comecei o ministério, se eu pudesse ter o conhecimento do hoje. Ai meu Deus, quanta coisa que eu não faria. Mas tá bom, faz parte, né? É o crescimento. No casamento é assim também, é a descoberta. Mas o que importa hoje? É Deus dizendo para você, olhe desde onde estás, porque você é uma outra pessoa, você tem novas experiências, esteja pronto, ávido para receber algo novo da presença de Deus. Eu me lembro que houve uma época, o Projeto Vida estava com seus 7, 8 anos, e como eu te disse, eu tinha uma dor. Casamento, ok, minha esposa comigo, a gente trabalhava muito, eu sou músico, eu fazia louvor, inclusive eu ia para as igrejas, eu me deliciava nisso, né? Igrejas grandes, mas quando eu voltava para casa, no domingo, eu vou ser honesto com você, eu falava, Deus, eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel de 5 mil reais do galpão que a gente usava lá. Eu dava aula de música, pegava meu dinheiro, pagava, e eu ficava, Deus, eu até, obrigado que o Senhor me abençoou aqui. Mas por que as pessoas não viram, elas não prosperam, elas não mudam? Eu ficava perguntando para Deus. E era um período da minha vida que eu trabalhava infinitamente mais do que eu trabalho hoje. Mas pense muito mais. Eu acordava mais cedo, eu dormia tarde. Eu e minha esposa, a gente às vezes ia para um lugar, ficava 3 dias fazendo reunião nós dois, falando da igreja, o que a gente precisa fazer. Sabe, alguém esforçado? Era a gente. Só que chegou um momento que o cansaço físico começou a atingir o meu emocional. O emocional, o físico. Eu comecei a já não ter prazer de pregar, que é uma coisa terrível. Eu comecei a ir no automático, eu fazia porque era missão, mas eu já não tinha alegria. E eu confesso para você que mesmo novo, a minha saúde não estava boa, e aquilo começou inclusive a respingar no meu casamento. Sabe, uma agitação, e eu ouvi uma frase que me abençoa. Um salva-vidas chegou para mim sem saber o que ele estava falando, ou seja, sem saber que o Espírito Santo estava usando ele. Falou assim, pastor, eu fui treinado para salvar as pessoas na praia. Às vezes eu fico ali durante horas e até alguns dias, sem ter nada sério. Mas quando algo está acontecendo, toca um alarme, apitam e eu vou para a água, eu tenho uma função, tirar aquela pessoa da água. E eu vou com tudo que eu tenho. Agora, quando eu chego perto daquela pessoa, ela está tão agitada, ela já está no limite dela, se ela talvez está afogando, a adrenalina dela está tão forte, que eu tento passar para ela, quanto menos você se mexer, melhor. Qual que é a frase? É claro que isso é em segundos, né? É uma coisa muito rápida, e ele tem que discernir, que se não tiver sucesso, ele vai desmaiar a pessoa. Ele vai dar um murro na pessoa. Porque, dependendo do caso, os dois afogam. Porque a pessoa, o desespero, a força dela é muito grande. Por quê? Porque ele foi treinado para trazer a pessoa para a praia, mas sem se movimentar. Porque se a pessoa já tentou tudo e não se salvou, ela precisa agora confiar em alguém que vai salvá-la. Ah, o Espírito Santo falou comigo exatamente isso, meu filho. Você está afogando. Seu ministério está afogando, tua juventude está afogando. Eu fui com 17 anos para a escola teológica, eles me aceitaram como exceção. Eu saí de lá formado, já te contei isso aí. Eu nem conto isso muito, mas eu sinto de contar aqui, acho que pode fazer sentido para alguém. Então, assim, eu estava afogando, inclusive eu estava desistindo do ministério. Eu estava dizendo, Deus, eu sou músico, tocava música popular também, eu fui tocar em alguns lugares, já estava me modulando já. Eu estava indo nas festas, já falei, eu sustento minha casa, não vou ter problema. Mas o Espírito Santo falou, meu filho, sabe onde você está errando? Você está se mexendo muito. Toda hora que eu chego para te salvar, você se debate, você quer falar, você quer provar, você quer estar certo. Sabe a pessoa que quer estar certa? Eu queria estar certo, eu estou certo, as pessoas estão me abandonando, as pessoas estão... Aí, aquilo entrou no meu espírito, quanto menos você se mexer, estou até hoje nessa vibe.
Eu moro em Penedo, uma linda casa. Meus filhos 2 já se casaram. Foi difícil alguém que é extremamente controlador, como no meu temperamento eu sou, sair da estrutura, me afastar 50 quilômetros dela e deixar Deus trabalhar. Hoje a gente tem frequência entre 5 a 6 mil pessoas no domingo, na cidade de 250 mil habitantes. Não estou falando por vaidade. Eu estou dizendo que o dia que eu decidi que não era eu, mas era Ele que faz. Essa mudança não foi tão simples, porque na minha mente eu voltava e ficava olhando. Não, eu tenho que fazer. Eu não sei se você entende isso. Se você pediu alguém para cozinhar, dona de casa, e você foi lá ver se o tempero está bom, né? É mais ou menos isso. Mas eu tive que me afastar. E quanto mais eu me afastei, Deus começou a fazer. Eu sinto dizer uma coisa para você aqui hoje. Quanto menos você se mexer, melhor. Porque a tua agitação não vai salvar a tua casa. A tua agitação não vai salvar teu filho, teu casamento. Não vai salvar a tua vida financeira. Se você crer certo, aí sim. Agora, se você quiser fazer do teu jeito, porque você ouviu o que a Bíblia diz, mas não pensa assim, você vai ficar rodando em círculo mais 12 meses, mais 12 meses, com os mesmos problemas, sendo a mesma pessoa. Eu desafio você, meu irmão, a sair desse ciclo. Você tem que ser uma espiral diante de Deus. Você pode estar na mesma igreja, mesmo casamento, celebre por isso, mesmos amigos, mas você não pode ser a mesma pessoa. Alguma coisa tem que mexer com você nessa conferência. É um despertamento que Deus está dando a você. Eu não sei o quanto faz sentido, mas feche os teus olhos. Pede a Deus, querido, para que essa palavra cresça dentro de você. Pede a Deus para que essa palavra preencha os vazios que poderiam estar até hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou pela tua palavra. Como o Senhor mesmo disse, eu que faço nascer, deixaria a criança chegar na hora do parto e não deixá-la nascer, diz o Senhor. Assim eu declaro sobre os teus filhos, sobre esta igreja, os pastores, sobre cada homem e mulher, cada jovem, cada pessoa, meu Deus, que talvez está perguntando para Deus como a nação de Israel: será que aquela palavra que um dia eu recebi vai se cumprir? Será que aquela visão que o Senhor me deu, ela vai se mover na minha vida? Deus está dizendo: meu filho, eu é que faço nascer. Prepare o quarto, prepare o teu coração, prepare a tua mente, porque eu estou com pressa para fazer. O Senhor está dizendo: eu quero fazer coisa nova. Eu estou abrindo rios no ermo, eu estou abrindo no deserto, eu estou abrindo fontes novas para você. Eu estou te levando à arte do não saber. Talvez você saiba muito, mas você não viu ainda o que eu estou para fazer na tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse altar levantado, Senhor, porque preparamos o altar. Agora manda o teu fogo, meu Deus. Assim como Elias, ele não ficou tempo gritando, mas sim preparando, e numa pequena oração o fogo caiu no Monte Carmelo. Assim, meu Pai, altares estão prontos aqui hoje, vidas que foram forjadas, meu Deus, desde o ventre materno, cada um com a sua história, meu Pai, contigo. Mas eu vejo hoje uma chave virando, meu Pai, um tempo novo começando, meu Deus, uma aceleração, meu Deus, que nunca vivemos na história do Brasil. Olhe para a terra e conte com a gente aqui, meu Deus. Olhe para nós, altares prontos. Se tem algo que o Senhor quer fazer nessa terra, olha para este lugar que agora, meu Deus, pessoas prontas para se moverem diante de Ti. Meu Deus, assim como o Senhor lá atrás me salvou, assim como o Senhor foi meu salva-vidas, Espírito Santo, meu Deus, assim como o Senhor me tirou daquele momento de escassez, de uma vida estagnada, onde eu trabalhava tanto, fazia tanto, mas não conseguia cumprir a Tua missão, meu Pai. Obrigado por aquele dia que o Espírito Santo, o Senhor, foi lá em alto mar e me tirou daquele afogamento ministerial, afogamento emocional, afogamento espiritual. Obrigado porque o Senhor me tirou daquele ambiente.
E hoje eu clamo a Ti, usa a minha vida, Deus, para despertar. Usa a minha vida como profeta nessa geração, para acordar pastores, para acordar líderes, para acordar ministérios, para acordar os Teus filhos, meu Pai. O Senhor prometeu, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir. Ah, meu Deus, louvado seja o Teu santo, santo, santo e poderoso nome. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus. Aleluia.